Hello, people! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Hoje estamos com mais uma presença ilustre. Estou muito chique, gente. Cada vez trazendo gente melhor. Vocês, olha, eu mereço no mínimo, a gente merece no mínimo um like e uma inscrição nesse canal, porque eu estou trazendo um fera aqui da biomecânica da corrida. Meu amigo Carlão, nós nos conhecemos na IFE, né, Carlão? Lá na USP. Carlão também uspiano, guerreiro de mestrado, né, Carlão? Vencemos. Teve gente que disse que a gente não ia vencer, mas a gente venceu. E eu vou deixar ele se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho. Vou deixar o Instagram dele também aqui embaixo da fotinho dele para vocês seguirem. Ele sempre traz conteúdos também muito relevantes, tá bom? Vamos lá, Carlão, a palavra é sua. Bom, obrigado, Bia, pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com o pessoal aqui sobre um tema que me interessa bastante, que é meu objeto de estudo, que é a corrida, e principalmente a biomecânica da corrida. Então, assim como você, eu sou profissional de educação física, tenho graduação em bacharelado, também sou mestre em biomecânica da corrida, então tivemos algumas oportunidades de ter conversas nos ambientes de laboratório, nos corredores da faculdade, sobre esse tema. Já trabalho com corrida há uns 5, 6 anos, já tive a experiência de trabalhar com avaliações práticas de biomecânica da corrida, e viemos aqui para conversar, esclarecer algumas dúvidas, tentar ajudar um pouquinho o pessoal no que for necessário. Muito bem-vindo, Carlão. Então, a pergunta hoje, ela é muito recorrente, né? Acho que todo corredor tem essa dúvida. Então, é mito ou verdade que determinado tipo de padrão, eu não sei se eu posso usar pisada, geralmente eu uso pisada, cada autor usa de um jeito, pensando popularmente, ataque de pé, não sei com que termo você está familiarizado, o Carlão depois também vai explorar um pouco desse termo. Então, é mito ou verdade que você mudar esse tipo de padrão está associado ao desenvolvimento de lesão? Isso é verdade ou é mito? A gente tem de fato, a gente já tem alguma evidência comprovada que X ou Y, calcanhar, ou de pé ou médio pé, provoca menos ou mais lesão? É a pergunta do século, Carlão, vamos lá. Bom, essa é uma daqueles temas que a gente costuma dizer que são os temas polêmicos relacionados à corrida, né? Então, para a gente tentar contextualizar, de fato não tem uma nomenclatura única. Eu gosto de chamar de geometria de contato inicial com o solo, e aí a gente pode classificá-las em 3. Tá. Calcanhar iniciando o contato, Uhum. médio pé, que aí pode variar um pouco da definição, mas significa que quando você inicia com calcanhar e a ponta do pé simultaneamente, ou quando você inicia com a ponta do pé e na sequência encosta o calcanhar no chão. E nós temos uma terceira, seria o antepé. O antepé ele também pode variar das definições, mas ele seria ou quando o calcanhar nunca encosta no chão, ou assim como o médio pé, quando inicia com a ponta do pé e logo na sequência a gente toca o calcanhar no chão. Então, nesses 3, uma das questões bastante elencadas entre os corredores, amadores e até entre os treinadores é qual seria o melhor para a gente prevenir lesão. E isso vem de uma crença popular de que os corredores de elite, que são os melhores exemplos da nossa prática esportiva, no caso, seriam antepé e se lesionariam menos, e por isso todos os corredores amadores deveriam seguir esse padrão. Por outro lado, isso não é uma verdade que a gente observa na literatura. Então, na literatura científica, diversos estudos foram feitos para ver se vale a pena a gente trocar um padrão, se existe um que é melhor que o outro. E do ponto de vista de lesão, para saber qual que era o padrão que está mais associado com lesão ou não, a gente não tem nenhum dado que sugira de que correr o antepé é melhor do que o retropé. E para retropé seria o calcanhar no chão. Para colaborar com esses achados, teve um estudo bastante recente que eles pegaram corredores de elite que tinham um tempo médio de 2 horas e 15 numa maratona e avaliaram esses corredores em diversos pontos da maratona. Então avaliaram aos 9 quilômetros, aos 19 quilômetros, aos 32 quilômetros e no quilômetro 40, qual era o padrão de geometria de contato inicial que esses corredores apresentavam. O que eles observaram? Que mesmo nesses corredores de elite, que tinham um tempo médio de 2 horas e 15 na maratona, todos os momentos teve predominância do calcanhar como contato inicial com o solo. Em todos esses momentos. Uma outra coisa que chamou a atenção dos pesquisadores foi o seguinte,
que conforme aumentava a distância de corrida, existia uma tendência das pessoas que tinham um antepé no começo da prova mudar para retropé. Então, além de todos os momentos ter maior predominância do calcanhar, ao longo da prova isso também variou um pouquinho. E isso é o que a gente observa no nosso dia a dia. Então, cerca de 80% dos corredores amadores, eles são caracterizados como corredores que iniciam com o calcanhar no chão. Primeiro o calcanhar e depois a ponta do pé. Apenas 15% são chamados de médio pé, que seria o simultâneo, e 5% aquele antepé puro, que talvez nunca encoste o calcanhar no chão. Então, essa é mais ou menos a distribuição entre os corredores amadores. Mas esse estudo recente nos mostra que talvez não seja diferente dos corredores de elite, o que vem um pouco a desmistificar aquela ideia de que a gente tem de que para a pessoa ser elite, ela é antepé. Então, a elite se caracteriza por corredores médio pé e antepé. E isso não é uma verdade. Então, talvez mudar, pensando em copiar os corredores de elite, inclusive pensando no desempenho, talvez não seja a melhor estratégia. Aí, do ponto de vista de lesão, então, o que existe de fato? Quando a gente coloca primeiramente o calcanhar no chão durante a corrida, a gente tem uma sobrecarga maior, e isso não significa uma lesão, e sim uma sobrecarga maior na nossa articulação do joelho. Quando a gente inicia com o antepé ou o médio pé, essa sobrecarga do joelho ela é dividida pelo tornozelo. Então, o tornozelo ajuda o joelho a absorver a carga na corrida, o que também não significa lesão. Acontece que, a longo prazo, e as lesões na corrida elas são caracterizadas por overuse, excesso de uso, repetição, 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 essa sobrecarga, se não gerenciada e não controlada, pode gerar uma lesão na articulação que é mais solicitada. Então, nos casos dos corredores retropé, eles têm uma maior tendência, uma maior proporção de lesões no joelho. Em contrapartida, os corredores que são caracterizados como médio pé e antepé, por utilizarem o tornozelo também para absorver o impacto, eles podem ter uma maior chance de lesão na região do tornozelo. Então, pode ser nas musculaturas da panturrilha ou na musculatura intrínseca dos pés, que estaria mais associado a esse controle. Então, de fato, a gente não pode afirmar que um é melhor do que o outro, e sim que um tem características diferentes do outro, e para prevenir a lesão, talvez não valha a pena a gente escolher um ou outro. E sim, para prevenir as lesões, vale a pena a gente investir em outros fatores, como, por exemplo, o controle da carga interna e externa de treinamento. Carga externa seria volume semanal, quilometragem semanal, tempo de corrida, distância percorrida por sessão de treino. E a carga interna, o quanto aquele treino impactou no indivíduo. E existem diversas formas de controlar isso, e o seu treinador, o seu professor vai saber usar a melhor delas. O importante é que eu faça. Somando o controle de carga interna, o controle de carga externa, uma boa preparação física, e esse eu gosto de chamar bastante a atenção, que é a aptidão física em geral. Como é que está o trabalho de fortalecimento? Como é que está o controle do peso corporal? Como é que está o controle da qualidade do sono? Então, todos esses fatores parecem ser muito mais relevantes do que especificamente o padrão, a geometria de contato inicial com o solo, quando o objetivo é a prevenção de lesão. Superado todos esses fatores, aí a gente começa a discutir a técnica. E mesmo assim, na técnica não tem melhor ou pior. Tem características diferentes. Sim, e o que vem ganhando destaque na literatura, ou até entre os treinadores, algumas clínicas estão sugerindo hoje em dia, é o retreinamento da técnica de corrida, que seria chamado gait retraining, running retraining, depende do nome popular que isso for adotado. E esse retreinamento ele é baseado na mudança da técnica de um corredor para tratar algum determinado problema. Mas ainda assim, é importante quando a gente for utilizar dessa técnica ou passar por uma terapia baseada nessa técnica, que a gente tenha em mente de que é para tratar aquele problema específico. Então, como eu dei o exemplo, o corredor que é retropé, que é calcanhar no chão, e está sentindo uma série de dores no joelho, e que já passou por um excelente controle de carga de treinamento,
que já passou por uma excelente preparação física e aptidão física em geral, e ainda continua sentindo essa dor, talvez valha a pena a gente manipular da técnica por conta da biomecânica natural da técnica, que vai redimensionar a sobrecarga de uma articulação e dividi-la com outra. O que não significa que esse corredor futuramente não possa sentir dor na articulação do tornozelo. Por isso que também para essa mudança precisa ser feita de forma muito cautelosa e com profissionais extremamente qualificados. Porque senão vai ser o cobertor curto de que a gente resolve o problema do joelho e acaba atacando o tornozelo, e resolve do tornozelo e volta a atacar o problema do joelho. Sim, perfeito. Então, já respondeu a segunda pergunta, que era a questão da mudança, né? Então, muita gente se questiona, eu tô com dor, faz essa associação de lesão, eu preciso mexer em alguma coisa no meu comportamento, se eu tô sentindo dor, mas nem sempre é o fator principal, é o determinante. Então, é tudo que exatamente o Carlos falou, que a gente tem na literatura é que os fatores que a gente precisa controlar para a lesão, primeiro é volume de treino, depois, qual foi isso que você citou? Claramente. Então, é um conjunto de fatores, sim, exato. Então, é um conjunto de fatores que precisa observar se você está fazendo bem feito, se você está fazendo de uma forma específica, porque lembrando, a gente já conversou algumas vezes aqui no canal, que não adianta você fazer um treino de força ou de preparação física que não seja transferido para a corrida, que não seja transferido para a sua prova, para o seu objetivo, porque isso não vai te ajudar em nada. Então, primeiro a gente manipula e observa esses fatores para depois pensar uma mudança de padrão de movimento, de ataque de pé, de pisada que seja, né, Carlão? Então, essa é a conclusão aprendizado da questão. Exato, exato. E é até um fator que a gente não considerou, mas o principal fator considerado como fator de risco para a lesão seria o histórico de lesão do indivíduo. Então, ter tido uma lesão prévia nos últimos 12 meses é o principal fator para você ter uma lesão nova durante a prática da corrida. Então, isso também precisa ser considerado pelo próprio corredor. Se essa lesão que ele teve, ele deu tempo suficiente para reabilitar, para tratar e para voltar a correr. Porque o que nós vemos muitas vezes é que a pessoa ela recebe o diagnóstico da lesão e ela não completa o período de tratamento. E aí o que acontece? Ela já volta a correr, porque é gostoso correr, é gostoso tá em prática da atividade. E eu não posso perder tempo de preparação porque a minha prova está chegando. Por outro lado, qual que é o custo que eu vou pagar por não respeitar o meu período de tratamento? E isso deve ser considerado. Então, além de considerar a preparação física, controle de carga, em que período eu estou da minha reabilitação? Porque é muito pouco provável que se eu estiver lesionado ou tiver o diagnóstico de uma lesão em alguma dessas estruturas, joelho, tornozelo ou até quadril, nos últimos 12 meses, não vai ser uma mudança simples no gesto que vai sanar esse meu problema da lesão. E sim essa interação complexa entre todos os fatores. Então, histórico de lesão, controle de carga de treinamento, preparação física e aptidão física em geral. Superado todos esses fatores, aí sim a gente começa a pensar na técnica. E ainda assim, pensar na técnica para casos específicos, em momentos específicos. E não generalizar determinado tipo de pisada ou geometria de contato inicial em relação ao outro, porque a gente não tem nada, hoje em dia, na literatura científica, que dê embasamento para que a gente tenha essa conduta na nossa prática profissional. Perfeito, perfeita a leitura, Carlão. Muito bom, muito bom. Espero que tenha ajudado. Se tudo que o Carlão falou faz sentido, você, por favor, clique aqui no joinha, siga ele no Instagram, que ele traz sempre conteúdos, ele cria uns posts super bonitinhos, didáticos, né, Carlão? Obrigado. Fazendo uns resumos dos artigos, então é super legal. Depois entrem lá para dar uma olhadinha. Obrigada, Carlão, pelo seu tempo. Obrigado. E até a próxima.